Olá, bem-vindo ao dia número 36 de 365 lendo a Bíblia. E já peço desculpa pela minha voz, mas como eu falei, eu não vou desistir de fazer aqui, mesmo doente, mesmo quase rouca, quase não, totalmente rouca, quase para perder minha voz. E eu espero que você consiga me entender. E que essa mensagem te abençoe, chegue até o seu coração e que na verdade seja o Senhor falando, porque olha, Levítico é um livro muito desafiador. Por quê? Porque foi escrito há, sei lá, 3.000 anos atrás, né? Se a gente juntar tudo. Estamos aqui há 2.000 anos após o nascimento do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, né? Contamos ali, né? Quando Jesus nasceu, a história foi zerada e começou a contagem de anos. E contamos os anos esperando o nosso Senhor voltar para nos buscar. Mas precisamos entender a história antes do nascimento biológico de Jesus. Foi sobrenatural e biológico ao mesmo tempo, porque é isso que Deus faz. Deus é extraordinariamente maravilhoso, perfeito em todos os teus caminhos. E estamos em Levítico, capítulos 14 e 15. E é desafiador justamente por ser assim um livro escrito há 3.000 anos. Então o povo sai lá do Egito e agora estão aprendendo como se relacionar com este Deus que conhece cada um pelo nome, que escolheu este povo para chamar de seu. É o meu povo, é Israel, é pessoal, né? Então Deus fala, este é o meu povo, por conta da aliança feita com Abraão. Também não tinha noção, né? Abraão não sabia, Abraão estava lá tendo comunhão com Deus e Deus fala, olha, saia do meio da tua parentela e da tua descendência será tão grande e tão numerosa. Então este povo de Israel veio de um único homem, de uma única mulher, de Sara e Abraão. Sara foi ali, né, o seu útero foi a portadora do filho da promessa, Isaac, né, mostrando como o Senhor faz, né, como o Senhor usa de uma maneira tão graciosa as mulheres. Enfim, estamos no dia 36, então podemos dizer que 10% da meta foi o quê? Concluída. Que bênção! E o que eu separei para falar com vocês hoje, eu tive que recorrer à minha Bíblia de estudo, porque tem algumas coisas que justamente para ser muito distante, eu preciso de uma ajuda extra. Então, assim, só para você saber, eu não sou uma teóloga, né? Eu já fiz, óbvio, alguns cursos, óbvio, né? Porque 20 anos de crente, liderando grupo pequeno, fazendo discipulado e dando aula para criança e tudo mais, só para você saber um pouquinho do meu background, né? Então, eu me converti ali com 17 anos, não faça contas ou faça contas, não sei. 20 anos aí de conversão, apaixonada por Jesus. Fiz sim, alguns cursos específicos de teologia para entender mais a Bíblia e tal, mas a minha proposta aqui não é ser uma teóloga, mas a minha proposta aqui é compartilhar com você tudo o que eu tenho de entendimento, de discernimento pelo Espírito Santo mesmo, conforme eu vou lendo a palavra de Deus, né? Porque e eu quero te motivar realmente que você leia a sua Bíblia, pura e simples, para você ter o seu encontro pessoal com Jesus, para você ter a sua experiência pessoal com a leitura da Bíblia. Agora, este ano, é a 8ª vez que eu leio a Bíblia toda, de capa a capa. Todinha, de capa a capa. Começo Gênesis, termino em Apocalipse. Porque depois de muitos anos de crente, eu me dei conta que eu nunca tinha lido a Bíblia toda. Então ali foi no momento realmente que o Senhor me constrangeu, que o Espírito Santo veio e me mostrou o quanto eu estava sendo negligente com a palavra do Senhor, o quanto eu falava sobre Ele, mas eu não sabia quem Ele era de verdade. E foi neste quebrantamento, e foi desta maneira que eu falei, não, eu vou ler a Bíblia toda, eu vou saber quem é este Deus, de verdade, pelos meus olhos, não mais por pregação que eu escuto, por livros aleatórios que eu leio, mas eu quero saber quem o Senhor é através da revelação da Tua Palavra. E foi a melhor decisão que eu fiz, a melhor, eu continuo fazendo e refazendo,
Então, a 8ª vez que eu estou lendo a Bíblia consecutivamente, eu fico, uau. Então, faz 3 anos isso. Foi, na verdade, em outubro de 2019 que o Senhor me despertou para isso. Eu li a Bíblia toda, todinha, em 75 dias, por aí, né? Acabei não lendo, não fazendo conta, porque eu só queria ler a Bíblia. Não parei, não fiz anotação, fui só grifando aquilo que me chamava a atenção. E quando eu terminei de ler a Bíblia toda, em Apocalipse, que eu fechei e falei, uau, que palavra maravilhosa. Isso mudou o meu olhar para tudo. Isso mudou a maneira como eu leio a Bíblia, como eu ouço o sermão, como eu converso com as pessoas, como eu canto louvor, como eu presto meu culto a Deus. Então, tudo mudou. Eu falei, nossa, se isso mudou com uma leitura, pois agora eu vou ter como meta, como hábito, ler a Bíblia toda, no mínimo 2 vezes ao ano. Então, hoje, na minha devocional diária, eu leio 7 capítulos. Mas aqui com vocês, como a proposta aqui é 365 dias, então aqui, para este podcast especificamente, eu leio os 3 capítulos. Então, na verdade, estou lendo 9 capítulos por dia. Mas está ótimo, está lindo. Mas o que eu quero te motivar é isso. Continue lendo a palavra do Senhor, que quanto mais você lê, mais você vai entender o quanto Ele é perfeito, maravilhoso. Vai se apossar das bênçãos que o Senhor tem para a sua vida, das promessas. Então, eu vou te falar, antes, as situações que me frustravam me deixavam abatida para baixo. Mas conforme eu comecei a ler e comecei a acreditar realmente, comecei a ter certeza de quem é esse Deus, minha vida melhorou muito. Isso não é um discurso motivacional, mas é um discurso de encorajamento para você ter o seu relacionamento pessoal com o Senhor. Mas diante de tudo isso, o que eu quero dizer é, minha proposta aqui não é ser teóloga, mas compartilhar com você as minhas experiências de leitura. E o livro de Levítico, por ser um livro muito distante, muitas coisas são muito distantes da nossa realidade. Muito distante do que nós pensamos ou imaginamos, muito distante da nossa cultura. Estamos no Brasil. Eu especificamente moro aqui em São Paulo, na grande São Paulo. Então, eu não faço ideia, né? Dizem que um judeu, quando ele lê a Bíblia, para ele já é ok, né? Tipo, ok, isso para mim não é tão loucura, mas para mim é muita loucura. Vamos lá. Capítulo 15, né? Que ele começa a falar das impurezas do homem e da mulher, que fala assim, o Senhor disse a Moisés e a Arão, falem aos filhos de Israel e digam-lhe, qualquer homem que tiver fluxo seminal do seu corpo será impuro por causa do fluxo. Esta, pois, será a sua impureza por causa do seu fluxo. Se o seu corpo vaza o fluxo, se o seu corpo estanca, esta é a sua impureza. Toda a cama que se deitar, o que tiver fluxo, será impura, e tudo que ele se assentar ficará impuro. Quem tocar na cama dele terá de lavar as suas roupas, se banhar com água e ficará impuro até a tarde. E ele continua aqui descrevendo, olha, mas se você se assentar sobre aquilo que havia sentado o homem que tem o fluxo, haverá as suas roupas, se banhará em água e ficará impuro até a tarde. Gente, quanta impureza. Aí, neste mesmo capítulo, ele fala da mulher. A mulher, quando tiver... só saltando aqui, né, do verso 5 para o 16. Quando o homem tiver emissão de sêmen, banhará todo o seu corpo em água e ficará impuro até a tarde. Toda roupa e toda peça de couro em que houver sêmen tem de ser lavadas em água e ficarão impuras até a tarde. Se o homem tiver relações com mulher e tiver emissão do sêmen, ambos se banharão em água e ficarão impuros até a tarde. Verso 19. A mulher, quando tiver o fluxo de sangue, e este for o fluxo habitual do corpo dela, ou seja, a menstruação, estará 7 dias na sua menstruação, a quem a tocará ficará impuro até a tarde. Tudo sobre que ela se deitar durante a menstruação ficará impuro, e tudo que se assentar ficará impuro. Quem tocar no leito dela lavará suas roupas. Então, assim, a gente vê que o ritual de purificação é basicamente o mesmo, né? O que tem que fazer. Quem tocar no leite dela lavará suas roupas, se banhará em água e ficará impuro até a tarde. E aqui continua, né? E verso 31. Não, verso 28, desculpa. Porém, quando lhe cessar o fluxo, então se contarão 7 dias, depois estará pura. No 8º dia, pegará 2 rolinhas e 2 pombinhos e estará o sacerdote à porta da tenda do encontro. Então o sacerdote oferecerá uma oferta pelo pecado e outra pelo holocausto.
O sacerdote fará por ela expiação do fluxo de impureza diante do Senhor. Então, aqui é a única parte que ele fala de expiação. Quando a mulher estiver fora do tempo, ou seja, for uma doença, sei lá. Falando aqui da pureza do homem e da mulher, vocês separarão os filhos de Israel das suas impurezas, para que não morram nelas, ao contaminarem o meu tabernáculo, que está no meio deles. Esta é a lei a respeito daquele que tem o fluxo, daquele que tem emissão de sêmen, que por causa dela fica impuro. Da mulher em sua menstruação, daquela que tem o fluxo, seja homem ou mulher, e do homem que se deita com mulher impura. E aqui na minha Bíblia de estudo, o que ele fala? Que eu gostei muito dessa visão, muito desse discernimento, e eu gostaria de compartilhar com vocês. Fala o seguinte, regulamentos, né? Definiam regulamentos sobre os fluxos sobre os fluxos corporais, definiam o que tornava o indivíduo impuro. Então, aqui, no livro de Levítico, fala disso também, não fala somente de a oferta pelos pecados, né, a expiação e tudo mais, a oferta ao Senhor e tal, mas também fala da pureza, ou seja, como que eu me torno puro, o que é impuro, o que é puro. Então, no áudio anterior, a gente falou sobre os animais impuros ou puros, que, né, na nossa lógica a gente não consegue entender, mas Deus, ele dá os critérios, ó, este é impuro, este é puro, ou seja, você vai fazer o que eu tô mandando. Isso vai diferenciar você de outros povos, o que você come, que você considera puro por amor ao seu Deus, pelo temor do Senhor. E aqui ele tá falando de pureza, você é homem, você é mulher, e ele tá falando até mesmo de coisas naturais, né, porque a mulher, ela menstrua. Isso é um sinal de fertilidade, que o corpo está funcionando, né? O problema da mulher é quando ela não menstrua. E o homem também tem esse fluxo aí, né, de noturno e tudo mais. Aí ele fala o seguinte, o interesse de Deus por questões como a vida, sangue, relações sexuais e fluxos corporais enfatizava o desejo de que seu povo fosse santo diante dele. Tratam, né, então, a primeira parte aqui dos versos de 1 a 15, tratam de um homem que tinha um fluxo corporal presumivelmente relacionado a alguma doença. Então, não é o fluxo natural do homem. Os versos 16 e 18 dizem respeito ao fluxo de sêmen. Fluxos corporais relacionados aos órgãos reprodutores deveriam ser particularmente aversivos para o homem, porque indicavam contaminação e profanação na área referente ao sinal da circuncisão. O restante do capítulo se refere aos fluxos corporais femininos. Uma mulher era considerada imunda durante a menstruação e nos 7 dias seguintes. Isso pode ter sido exigido? Pode ter sido. Então, lembrando que é uma Bíblia de estudo, né? Eles analisam, eles pesquisam. E assim, toda narrativa bíblica tem uma lógica. Então, a gente fala com certeza das promessas do Senhor, do caráter do Senhor. Mas essas questões não teóricas, né? Históricas e tal, a gente começa a presumir por causa da lógica descrita na Bíblia e o que a gente tem de referência dos povos que viviam naquela época, ok? Isso pode ter sido exigido para proteger a mulher que sofresse com cólicas e desconforto dos avanços indesejáveis de um marido insensível. Eu amei essa visão, eu amei essa visão. A gente fala assim, nossa, realmente, Deus, ele nos ama tanto, ele pensa em tudo, então ele fala assim, olha, é o seguinte, você não vai querer ter relações sexuais com a sua mulher durante o período menstrual porque ela está impura. Infelizmente, algumas pessoas usam isso para torturar as mulheres. Mas eu gostei dessa visão porque esta visão aqui tem mais a ver com o Deus de amor que eu conheço. Que Deus nos ama tanto, ele é tão zeloso, que ele vai até mesmo falar de impureza para nos poupar de maridos insensíveis. Olha que lindo! Isso tem tudo a ver com Jesus e eu acho que é super isso. Agora eu sei. As relações sexuais com a mulher durante esses 7 dias tornavam o homem impuro por 7 dias. Né? Então, ó, seguinte, você vai ficar impuro também. Isso, de modo nenhum, sugere outra coisa, senão que a intimidade sexual entre marido e mulher seja maravilhosa e santa e uma parte vital da união matrimonial. Fluxos de sangue numa mulher poderiam também indicar doença. Por isso que ele fala ali, quando se estende, ou seja, passou do período menstrual e se estendeu, ela tá doente.
Qualquer quarentena por esta razão preveniria o contágio de doenças e daria à mulher descanso das responsabilidades familiares, inclusive intimidade sexual, ou intimidade conjugal, até que recobrasse sua força e sua saúde física. E, por fim, dos versos 31 a 33, resume as sessões sobre imundícia em razão dos fluxos corporais. Nenhuma oferta é prescrita em casos de menstruação ou fluxo de sêmen, provavelmente porque essas eram ocorrências regulares e consideradas como normais. Alguma conexão pode ter sido feita entre santidade e boa saúde, né? Lá na frente, Filipenses 1 sobre boa forma. Observe também que as ofertas prescritas para a mulher com fluxo corporal era a mesma. Com o homem em condições semelhantes. Meu Deus. Tomar uma água para ajudar. Enfim. Sejam santos, porque eu sou santo. E lá na frente em Josué, tem um versículo que eu amo muito. Que fala assim: purifiquem-se, santifiquem-se, porque amanhã o Senhor fará maravilha no meio de vós. No meio de vocês o Senhor fará maravilhas. Eu amei essa interpretação na Bíblia de Estudo, porque isso tem tudo a ver com Deus que nos ama, que nos poupa, que entende os nossos limites físicos, os nossos limites de dor, os nossos limites nos nossos relacionamentos. Porque, gente, uma mulher menstruada, ela só quer ficar no canto dela. De boas, deixa a mulher em paz. Então, eu falo isso porque eu sou mulher. Ai, meu Deus, não quero me ver na TPM. Ainda bem que Jesus já curou, mas existe o fator hormonal. Tem gente que fala, ai, não tem. Tem sim, pra mim tem. Então, vê este zelo do Senhor conosco. A impureza não quer dizer que ela é imunda. Mas foi um jeito do Senhor falar assim, olha, cuide do corpo de vocês. Preste atenção no que está acontecendo com o seu corpo. Se você menstrua dias a mais, tem alguma coisa errada com você. Se, homens, vocês estão tendo uma secreção estranha, fora do normal, procure ajuda, porque tem alguma coisa estranha com você. Olhe para os seus corpos. Perceba o seu corpo. Perceba a sua rotina. Perceba a sua biologia. Toma cuidado. Então, esse Deus zeloso, que se preocupa com nós de uma maneira integral, corpo, alma e mente. Então, eu quero te motivar a continuar lendo a sua Bíblia, sendo desafiado por estes capítulos que está tão distante da nossa cultura, mas o Deus continua o mesmo. O Deus de Abraão, de Isaac, de Jacó, é o mesmo Deus que enviou Jesus para nos salvar. É o mesmo Deus que nos chama hoje pelo nome. É o mesmo Deus que sabe que você está ouvindo isso e quer falar para você, eu te conheço pelo seu nome. Busque a minha face e me conhecer pessoalmente, porque eu quero me revelar a você de uma maneira pessoal. Este é esse Deus. Então, a pessoa que ficava ali afastada por motivos de impureza, ela sabia o quê? Deus está cuidando de mim nesse tempo. Deus está cuidando de mim. Deus se preocupa com os mínimos detalhes na minha vida. E este Deus não mudou. Ele continua sendo bom. Amém, igreja? Vamos orar? Pai, obrigada pela tua palavra. Obrigada pela revelação da tua verdade. Eu quero te pedir, Senhor, revela a tua face a mim e aos meus irmãos, para que possamos te ver face a face, para que possamos, Senhor, saber qual é a tua vontade, porque queremos viver a tua vontade, que é boa, perfeita e agradável. Nos ensina, Senhor, a ser santo, como o Senhor é santo. Nos purifica, Senhor. Nos ajuda, Senhor, nestes dias maus. É o que eu te peço, Senhor, em nome de Jesus. Amém.